Chega mais pra cá, chega de mansinho, bem devagarinho, vem participar. O mistério das máscaras de chumbo, embora seja um processo ou um caso ocorrido em 21 de agosto de 1966, ele até hoje sempre tem alguém querendo alguma coisa, alguém mais jovem, alguém bem jovem, buscando informações sobre esse caso. É o caso, buscando informações sobre o caso é ótimo, mas é o caso do professor Carlos Machado, que é um escritor, autor do livro Os Olhos do Dragão, não é isso? E que está aqui no Rio de Janeiro. Você é de onde, professor? Sou de Curitiba. Curitiba. Está aqui no Rio de Janeiro, fazendo pós-graduação, é isso? Ou mestrado? Faço doutorado em educação. Doutorado em educação. E esse livro, vamos falar um pouco primeiro do seu livro. O que vem a ser Olhos do Dragão? Então, o livro Olhos do Dragão, Reflexões sobre uma Nova Realidade, é um livro que eu fiz em 97, baseado nas pesquisas de campo de morte de animais de maneira estranha que ocorreram naquela época. Não sei se vocês lembram, em 97 o Brasil foi palco de inúmeros incidentes envolvendo morte de animais e que as pessoas não conseguiam encontrar uma explicação satisfatória. Eu resolvi pesquisar a fundo esses casos de morte de animais e descobrimos que realmente existia uma criatura física atuando aqui no nosso país. Eu encontrei evidências, pegadas, pelos, que foram analisados em laboratório, não foram identificados, e não conseguimos identificar a criatura, apenas mostrar que ela existia, né? É o que o pessoal chamava popularmente como chupa-cabras, né? A gente prefere chamar, o nome científico seria intruso esporádico agressivo. É o nome científico que... Vamos repetir, porque para quem está chegando. Intruso, esporádico, agressivo. É o nome que a gente dá para essa criatura. Ela seria criatura aqui da Terra, do planeta Terra, ou de um outro planeta? A gente não tem como afirmar isso. Fica difícil, né? Existem testemunhas de pessoas que viram objetos voadores não identificados nos locais de ataque, mas nenhuma pessoa aqui do Brasil descreveu uma criatura desse tipo saindo de um objeto, por exemplo, como aconteceu em Porto Rico, onde os primeiros casos apareceram. Mas, enfim, eu conto toda essa história, desde Porto Rico até o Brasil, em 97, o livro saiu em 2000, mais ou menos. Eu narro toda essa história envolvendo essa pesquisa que eu realizei aqui no nosso país. Ao todo, você tem uma coletânea de quantos fatos você tem dentro do livro ligado a essa estranha criatura, que pode ter ligação também com o mistério das máscaras de chumbo? Eu não me recordo do número de casos exato, tá? Para você ter uma ideia, alguns casos envolviam morte de 66 animais numa noite, dentro do aprisco. 66 ovelhas apareciam mortas de repente. Onde foi? Esse caso foi em Ortigueira, no interior do estado do Paraná. Eu fiz levantamento no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina na época. Vamos puxar um pouquinho aqui para o estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, quais os casos que você cita nos Olhos do Dragão? Aqui foram poucos casos, tá? Porque, na verdade, eu dependia um pouco da imprensa. Quando a imprensa revelava alguma informação, eu ia até o local para checar. Aqui, por incrível que pareça, foram pessoas que viram a criatura, né? Eu não me recordo agora o local exato, não sei se foi aqui em Niterói ou se foi na cidade do Rio, mas foram pessoas que moravam em favela que tinham avistado duas criaturas, né? Aqui eles chegaram a ver duas criaturas desse tipo, né? Eles eram peludos, olhos vermelhos, brilhavam no escuro. A gente até supôs com biólogos que me ajudaram, né? Porque eu tive vários veterinários e biólogos me ajudando na pesquisa, que poderia ser uma bioluminescência, uma iluminação natural, que faz parte da natureza, que alguns animais apresentam também. Nesse livro que a gente vai mostrar, inclusive, tem várias fotos e vários desse tipo de criatura, não é isso? Nós colocamos lá uma fotografia que foi encontrada no interior de São Paulo, onde dois pescadores conseguiram fotografar essa criatura. E foi a única foto que eu conheço que saiu no Brasil, né? Aliás, a nível mundial, até agora, a única foto que não foi trucagem, que não foi montagem, que eu fiz a pesquisa, que a gente conseguiu encontrar foi essa. Mas tem também retrato falado, é o que parece. Tem dois bonecos que nós fizemos, baseado em testemunhos, né? Que a gente achou que um boneco em 3D ficava mais fácil de trabalhar. Então, um rapaz fez um boneco para nós e a gente usou esse boneco para esclarecer melhor os detalhes de costa, de fronte, de rosto, de mão, de garra, de tudo, né? O que te interliga e o que te faz vir buscar informações sobre os Máscaras de Chumbo, Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz? Pois então, depois que eu terminei esse livro, na verdade, na época em que eu estava escrevendo, fazendo pesquisa de campo, como estou fazendo agora, né, para esse segundo livro,
eu encontrei algumas pessoas que começaram a me declarar casos envolvendo mutilação de pessoas, né? Mas casos assim que a polícia não conseguia encontrar explicação, casos que o resultado geralmente era desconhecido e ficava fechado o arquivo. Isso já aconteceu há algum tempo e as pessoas acabavam esquecendo. Eu achei interessante fazer uma coletânea de dados sobre esses casos de mutilações humanas não explicáveis a nível de Brasil. E eu não podia deixar de fora o caso Massa de Chumbo, que é um caso clássico, né, já bem conhecido, que você inclusive está bem envolvido nele também. E por isso que eu resolvi levantar dados, né, sobre um caso que já foi praticamente investigado pela polícia, por ufólogos da época. E a minha única intenção é levantar esses dados e colocar num dos capítulos do livro, né? Inclusive, eu vou tentar fazer uma relação com outros 2 casos que ocorreram aqui no Rio. Um caso que pouca gente conhece, que ocorreu no Morro do Cruzeiro, aqui em São Gonçalo, né? Não aqui em Niterói, em São Gonçalo. E um caso que ocorreu na praia de Grumari, no litoral aqui do Rio de Janeiro, onde 2 rapazes morreram também. Só que no caso de Grumari, eles não estavam usando máscaras. E no caso do Morro do Cruzeiro, seria um rapaz que estava usando máscara também. Um rapaz apenas em 1961. E no caso de Grumari foi em 86. Então, portanto, eu só vou te fazer uma pergunta, Carlos Machado, você que é professor, escritor e jornalista, sobretudo escritor, fazendo esse seu segundo livro. Qual vai ser o título desse segundo livro? Já tem? Não, por enquanto eu só estou colocando mutilações humanas no Brasil, e daí eu vou colocar um subtítulo para poder explicar que não é mutilação humana normal, né? Que são mutilações desconhecidas, do insólito, alguma coisa assim. Veja bem, no caso especificamente no caso dos Máscaras de Chumbo, eles não têm nenhuma marca de violência. Pelo menos não se encontrou. Nem a causa-morte foi determinada. Até hoje é causa-morte indeterminada. Como é que você vê isso e como é que você vai interligar isso? Pois é, então, como eu te falei no começo, a minha ideia de fazer esse segundo livro é colocar casos de pessoas que foram mutiladas ou que morreram de forma desconhecida e que o laudo consta desconhecido, como é o caso do Máscaras de Chumbo. Então, eu tenho outros casos, interior de São Paulo, no Paraná, Rio Grande do Sul, tem um caso na Bahia, que eu me lembro seriam esses. E aí no Rio de Janeiro teriam esses 3 casos de máscara. São os únicos casos que realmente eu encontrei que o desconhecido aparece. Ou o desconhecido aparece no laudo do médico legal, ou aparece uma explicação que não condiz com o que você observa nas fotografias, né? Essa entrevista nós estamos fazendo com o escritor e professor, ou professor e escritor Carlos Machado, aqui na Associação Fluminense de Jornalistas, cedida gentilmente pelo presidente Claro Nunes, onde a gente, da casa da gente, nós da TVN, sobretudo da casa da gente, vamos estar sempre fazendo também da nossa casa, aqui a nossa casa, porque aqui é a casa do jornalista. Ao presidente Claro Nunes, o nosso agradecimento. Alguma coisa mais a acrescentar, Carlos Machado? Se as pessoas tiverem alguma informação, às vezes a gente toma conhecimento de outros casos similares, né, fora o da Máscaras de Chumbo, às vezes aparecem casos similares que me interessaria para colocar no livro. Se as pessoas tiverem interesse de enviar informações, a minha caixa postal é 24546. Vamos repetir? 24546. O CEP é 81 570 970. 81 570 970, Curitiba, Paraná. E-mail? O e-mail é cipex, com C, cipexbr@yahoo.com. Ok, muito obrigado. Esse foi Carlos Machado, que mostra para a gente um outro ângulo, o ângulo mais novo do mistério das Máscaras de Chumbo. Fique com a gente, porque a gente ainda tem muito mais. Você vai ver, esse caso me intriga. Intriga a polícia e deixa a cabeça da gente pensando o que teria acontecido com Miguel José Viana e Manel Pereira da Cruz. Ainda não sei, mas vou revelar no livro. Até o final do ano nós temos um livro falando sobre o mistério das Máscaras de Chumbo. Aqui tem de tudo, meu amor, pode chegar, chega mais.